Apocalipse capítulo 3, versículo 14, carta à igreja em Laodiceia. 3,14. Apocalipse 3,14 diz assim. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco nesta noite. Usa a minha vida a partir de agora, que não seja eu, mas que o Senhor fale através de mim. E que cada um nesta noite receba esta palavra. E que o teu Espírito Santo faça obra em cada coração. E que essa palavra possa ficar guardada nos corações, nas mentes do teu povo. E que possamos, Senhor, assim fazer a tua vontade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. A cidade de Laodiceia era uma cidade grande, era uma cidade rica, né? E quando Jesus escreve aqui, ele procura mostrar as características da cidade, né, fisicamente falando, para demonstrar também a característica espiritual da igreja. E essa cidade, havia 3 cidades ali naquela região, né? Havia a cidade de Colosso, que tinham águas frescas, né? Fontes de águas frescas, que as pessoas iam lá para matar a sua sede. E tinha também, do outro lado, uma cidade que se chamava Hierópolis, que era uma cidade onde tinha águas quentes, né? Que as pessoas iam para fazer tratamento, né? Até hoje a gente vê pessoas indo fazer tratamento em águas quentes, né? Sulfurosas, e naquele tempo já existia isso. E a cidade de Laodiceia ficava exatamente no meio. E ali naquela cidade não havia fontes de águas. Não havia um rio, não havia um lago. E a água que se bebia ali naquela cidade era trazida ou de Colossos, né? Que era da cidade de um lado. Então tinha uns arquedutos, umas construções de pedra, né? Onde faziam a água circular, né? Ou vinha lá de Hierópolis, né? Então, de um lado ou do outro, onde vinha a água, quando chegava nessa cidade de Laodiceia, a água estava morna, né? Não estava nem boa para beber, fresca, porque atravessava ali, né, a céu aberto, não é como hoje que a gente vê os encanamentos por baixo, né, pela terra, a água pode sair de um lugar, pode sair e chegar no outro lugar fresquinho, ainda não, naquele tempo era tudo a céu aberto. E a água chegava ali morna, né? Então não era boa para refrescar, para beber, né? E também não era boa para os banhos, porque era uma água morna, não era nem quente, nem fria. E Jesus usa esse termo, né, para dizer como estava a vida espiritual dessa igreja. Morna, nem quente, nem fria. Nem boa para refrescar e nem boa para ter um banho medicinal. Uma água morna. E Jesus ainda diz, né, que a água morna, para que serve a água morna? Você põe uma água morna na boca, você tem vontade do quê? De vomitar. E o próprio Jesus diz, olha, porque vocês não são nem quentes, nem frios, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Uma palavra forte, né? Uma palavra ali, Jesus sendo duro com aquela cidade, com aquele povo, com os cristãos que estavam ali. Ele estava falando com cristãos. Ele não estava falando com gente que não era da igreja ou gente que não conhecia ele, não. Ali havia uma igreja naquela cidade. Mas aquele povo daquela igreja que estava ali tinha se tornado um povo morno, um povo que não tinha
não tinha nada para dar, né, que viviam para si mesmo. E é interessante que a igreja de hoje tem vivido nessa fase, uma igreja morna, uma igreja que muitas vezes buscam os bens materiais, buscam as coisas deste mundo, não está interessado muitas vezes em ganhar almas, em trazer vidas para Jesus, né? Está ali frequentando a igreja, né? Não é um crente que pratica a palavra, que anda a palavra, né? É um crente que vai de vez em quando à igreja, que quando dá, vai, quando não dá, não vai, e quando vai também, vai muitas vezes para cumprir obrigação, para encontrar pessoas, para ter ali, ver os amigos que estão na igreja. E Jesus, ele é severo, né? E ele diz, olha, eu estou a ponto de vomitar, porque vocês não são nem quentes, nem frios. Quem dera fosse quente, por quê? Porque quente, a água quente, ela tem o poder de cura, ela tem o poder de trazer ali a pessoa um bem-estar, né? Ou quem dera fosse frio, que a água fria, ela mata a sede, ela sacia a sede. E Jesus, ele quer que sejamos dessa forma, que vivamos, né, fervorosamente, que possamos viver ali na presença do Senhor. E as pessoas hoje estão em cima do muro, né? Ou não é fria, né? Fria que não quer nem saber de nada, e também não é quente, não é aquele que serve ao Senhor, que anda na presença do Senhor, que busca, que quer se santificar, que quer viver diante do Senhor, que é comprometido com Deus. Não. Como essa igreja, as pessoas estavam ali vivendo, nós já somos da igreja, agora, quando precisa, eu vou, se eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá buscar bênção, eu vou, e está vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. E Jesus, ele chama a atenção desse povo e diz, olha, porque não é quente nem frio, mas é morno. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Nós precisamos tomar cuidado com o mundo de hoje, com as correrias, com os interesses, com as coisas deste mundo, com as preocupações. Jesus, quando ele fala do semeador, ele fala daquela semente que cai no espinho. E que ali ela é sufocada, porque os espinhos crescem. E Jesus fala, esse é aquele que aceita a palavra, mas os cuidados do mundo, as coisas do mundo, os desejos, os prazeres do mundo sufocam a palavra. E faz com que a pessoa fique uma pessoa morna. Ela não prega a palavra, ela não ora, ela não jejua, ela vem na igreja de vez em quando dá, ela está ali e muitas vezes não aproveita nem o tempo que está na igreja para louvar ao Senhor, para estar em comunhão com Deus, para fazer o melhor para o Senhor. E Jesus, ele chama a atenção e ele diz, olha, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece cada um de nós. As pessoas podem até enganar os outros, né? As pessoas olham e falam, nossa, aquele lá está firme na igreja, aquele lá é fervoroso, aquele lá está ali, né? Firme com Jesus, né? Mas a aparência muitas vezes engana. Mas Jesus diz, olha, eu conheço as tuas obras. Jesus aqui já estava falando algo não que aparentava, mas era algo que ele conhecia. E ele diz, olha, não é quente nem frio. Quem dera fosse frio ou quente. Mas como é morno, estou a ponto de vomitar da boca. E por que ele disse que a pessoa era morna? Olha o que eles diziam. Porque eles diziam assim, estou rico e abastado. Não preciso de coisa nem alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu tenho dinheiro, eu tenho tudo que eu quero, eu tenho um salário bom. Essa semana mesmo eu vi 2 testemunhas de 2 famílias aí,
né, que ganham bem, marido, esposa, né, estão ali vivendo, compram o que querem, fazem o que querem, mas são infelizes. Muitas vezes a avareza, né, domina, e a pessoa ali não ajuda ninguém, não faz nada, né, e está ali controlando. Quantas pessoas têm dinheiro e não querem gastar o dinheiro e ficam lá guardando o dinheiro? E ficam ali vivendo uma vida, como Jesus diz aqui, miserável. E o povo dizia, olha, nós temos tudo, né? Não precisamos de nada. Mas Jesus diz, não, vocês são miserável, pobre, cego e nu. E é interessante essas características que Jesus dá aqui, né? Porque essa cidade, eu estava pesquisando, a Laodiceia, e ela tinha algumas características, além da água, né? Que a água chegava morna ali. Então Jesus já usa essa parte. Mas aí depois, ela também tinha algumas outras características, como por exemplo, a cidade, ela era rica. Era uma cidade de porto, era uma cidade que era um centro bancário, era uma das cidades mais ricas que haviam naquela época. Quem vivia ali estava tranquilo, tinha bons salários, tinha um bom comércio. A história conta que aquela cidade uma vez foi destruída totalmente por um terremoto. E até os romanos ofereceram para reconstruir a cidade, para ajudar, eles recusaram, porque eles tinham dinheiro, eles falaram, não, nós temos dinheiro, nós mesmos somos autossuficientes e nós mesmos vamos reconstruir a cidade toda, sem precisar de ajuda de ninguém, de empréstimo, de nada, porque eles tinham dinheiro. Eles tinham muito dinheiro, muito comércio, porto e tudo ali. Então, havia ali um centro bancário, moedas e tudo, e tinha muito dinheiro. Por isso que eles diziam, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Depois também, outra característica da cidade é que ela era um centro da indústria de tecido. Diz que era uma cidade importante que fazia lã negra. E dali saía para o mundo todo, eles mandavam aquelas roupas de lã negra, né? Eles eram especialistas nisso. Então eles tinham ali uma indústria forte, né, que fazia essas roupas de lã. E outra característica da cidade, segundo os estudiosos, segundo os historiadores, diz que era um grande centro médico. Ali eles faziam um unguento que só eles tinham ali, que eles tinham descoberto. E esse unguento aí, tipo um óleo, né, era usado para fazer colírio. Colírio, tanto colírio como também remédio para audição, né? E esse remédio chamava pó frígio. E era usado no colírio. E era o remédio mais importante da cidade. E era exportado para todos os lugares. Então havia ali um centro financeiro grande, eles faziam, né, a roupa de lã negra, né, que exportava, e também esse remédio, esse colírio. E não foi à toa que quando Jesus fala da cidade, Jesus apresenta três remédios, três coisas, três soluções para aquela cidade que estava morna, que estava ali com as obras da carne, que estavam ali vivendo com as obras fracas, né? Uma cidade, uma igreja que estava ali longe do Senhor e que o Senhor disse que é a ponto de vomitar. E Jesus apresenta três remédios, três soluções para aquela cidade não mais ficar desta forma, né? Longe do Senhor. E diz a palavra, no versículo 18, olha, Jesus passa aqui tipo uma receita, né? Como deixar de ser morno? Como deixar de estar com uma vida longe do Senhor? E no versículo 18 ele diz, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo,
para te enriqueceres. Ele usa a riqueza da cidade para dizer, olha, vocês precisam do ouro que eu tenho. O ouro que só eu posso dar. O ouro refinado. O que Jesus estava falando aqui, querendo dizer com o ouro? Vamos ler, deixa aqui anotado, deixa aqui marcado, que daqui a pouquinho nós vamos voltar. Mas vamos ler 1 Pedro, um pouquinho atrás de onde você está agora. O que seria esse ouro que Jesus tem para dar? 1 Pedro, primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Capítulo 1, versículo 6. Diz assim, 1 Pedro 1, 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro, aqui quando ele escreve para a igreja, ele faz a comparação da fé como, do ouro refinado como a fé. A fé. Pedro diz aqui que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. Então o que Jesus queria dizer? Compre de mim o ouro, aconselho que compre de mim o ouro refinado pelo fogo. Jesus estava querendo dizer, olha, volta a sua fé, volta a viver pela fé. Deixe de viver olhando as coisas materiais, se baseando nas riquezas deste mundo, se baseando na sua autoconfiança que você pode viver sozinho, que você tem tudo, como eles diziam, né? Que temos tudo, somos abastados, não precisamos de nada, porque a palavra do Senhor diz, o justo viverá pela fé. O cristão precisa da fé, precisa viver pela fé, enraizado na fé. O cristão precisa viver uma vida na presença do Senhor, de total confiança nele, de total dependência dele. E Pedro diz aqui, olha, esse ouro, né, muitas vezes na prova, na tribulação, ali, né, por mais que seja por um tempo, mas aquilo ali vai fazer com que a nossa fé cresça, vai fazer com que nossa fé aumente. E Jesus diz, olha, é necessário ter fé. É necessário viver pela fé. É necessário nem que seja um grão de mostarda. Se você tiver fé, tudo aquilo que você pedir, você vai receber. Você não precisa ser autossuficiente, você precisa ter a dependência total do Senhor. Não como a igreja dizia, eu sou suficiente, eu sou ali, eu tenho tudo, eu não preciso de nada. Jesus diz, não sabes que tu és pobre, miserável, cego e nu. Porque sem fé, nada podemos fazer. Porque sem uma vida de fé, uma vida olhando para Jesus, nada somos. Não temos perspectiva nenhuma. Pode ter as coisas do mundo, pode viver ali esse tempo, mas tudo isso vai acabar um dia. E a pessoa que não manter a fé, como Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, mas eu guardei a fé. A fé continuou. E aquele que permanecer até o fim, com fé, firme, esse será salvo. Jesus diz, venha. Como aquele homem, com aquele menino que tinha, que era jogado no fogo, na água. E ninguém podia fazer nada. E ele diz a Jesus, se o Senhor puder, faça alguma coisa. E Jesus disse, se eu puder, se eu posso. E aí aquele homem fala, Senhor, dá-me fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. A fé é necessária.
A igreja de hoje já não usa fé. A igreja de hoje já, muitas vezes, quer só as coisas na hora, no momento. Não exercita a sua fé. Não refinam a sua fé. Se não acontece imediatamente, se não acontece rapidamente, já deixa de buscar, já deixa de ir na igreja, já deixa de orar, já deixa de jejuar. Quando é necessário que cada dia busquemos e cada dia mais desejemos ter cada vez mais fé. Jesus diz, eu aconselho que compre de mim o ouro refinado, a fé. Volte de novo lá para Apocalipse 3. E Jesus continua dizendo, então a primeira coisa que Jesus fala, aconselho que compre o ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. A riqueza não vem das coisas materiais, das coisas do mundo, do dinheiro, do bom trabalho, do bom casamento, dos bons amigos, das posições sociais, mas a riqueza vem da fé. Compres de mim para enriqueceres o ouro refinado pelo fogo. Aí, a primeira coisa que Jesus fala que a igreja está morna, e aí ele diz, igreja miserável, quer dizer, igreja pobre, igreja que não tem as riquezas, pode ter riqueza como nós vemos hoje, as igrejas ricas, grandes, ar-condicionado, igrejas ali com todo conforto, com grandes igrejas, grandes templos, mas muitas vezes ali naquela igreja, a pobreza espiritual. As pessoas vão, frequentam, às vezes até como uma reunião social, vão lá e vê os amigos e vê tudo, mas as pessoas continuam miseráveis, pobres, sofrendo. Dentro da igreja, não tem alegria, não tem paz, não tem vida verdadeira, é só aparência. Voltam para suas casas, é um inferno, é briga, é só coisas ruins, tristeza, angústia, tem dinheiro, mas aquilo ali não traz alegria, não traz paz. Jesus diz, se a igreja está miserável, compre de mim o ouro refinado. Depois ele diz também que a igreja, ela é miserável, e depois ele diz, pobre, né, que não tem o ouro. Aí vem o cego, igreja cega e nu. A segunda coisa que Jesus dá aqui é sobre a nudez da igreja. E ele diz aqui, compres de mim também, como ele continua falando, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. A roupa, ela significa ali cobrir o pecado. Quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus e falando, nós nos escondemos e não atendemos o Senhor chamar porque nós vimos que estávamos nus. E quando aquela nudez vem a eles, não é porque eles estavam nus, porque eles já viviam nus todo o tempo e não tinham reparado nisso, mas o pecado fez com que eles sentissem vergonha. E a igreja hoje está pecado, como essa igreja da Laodiceia. A igreja está vivendo já com a mente cauterizada. Há muitas coisas erradas, divórcios e tantas outras coisas que poderíamos citar nas igrejas, que algum tempo atrás eram considerados pecados, que algum tempo atrás a igreja não aceitava, e hoje a igreja já está aceitando numa boa.
Muitas igrejas estão ali falando, não é bem assim, hoje nós vivemos nos tempos modernos e nós temos que tolerar isso, temos que deixar isso, deixar aquilo, e a igreja está na vergonha do pecado. Dentro da igreja, traição. Dentro da igreja há pecados, dentro da igreja há pessoas que estão vivendo no pecado e que não são tratadas. Jesus fala aqui dessa igreja que estava nua, por quê? Porque estava vivendo no pecado. E ele oferece vestiduras brancas. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então aqui fala da purificação. Aqui fala que quando nós temos o acesso diante de Deus, nós temos que chegar com fé. Foi o que Jesus primeiramente falou, o ouro, né? Plena certeza de fé, e ter o coração purificado, consciência, e lavado o corpo com água pura, quer dizer, sido purificado. Lavar e colocar roupas brancas, roupas novas. Volta mais um pouquinho em Tito. Antes. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 4. Tito 3, 4 diz: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então aqui também diz do lavar. Roupa branca quer dizer roupa lavada, roupa limpa, vida lavada. Jesus oferece essa roupa, ele fala, olha, compre de mim roupas, vestiduras brancas, tire a roupa do pecado, se dispa das imundícies, das coisas sujas, purifique a sua vida. Compre de mim a roupa, através do arrependimento. Se arrependa das suas obras, do seu pecado, do que você tem falado, do que você tem reclamado, do que você tem pensado, de todo o pecado, de todo o mal que você tem vivido. Tira isso. Se você quer deixar de ser morno, se você quer deixar de ser uma pessoa que não agrada ao Senhor e que Ele está a ponto de vomitar, para de reclamar, para de ficar vivendo no pecado, para de ficar vivendo uma hora peca, outra hora volta, e peca de novo e volta, e uma pessoa morna, uma pessoa que não está agradando ao Senhor. Também Filipenses, abra sua Bíblia em Filipenses, não, Efésios capítulo 2. Se você não conseguir, é um pouco para trás, mas eu não vou. Efésios capítulo 2. Se você não conseguir rápido, só ouça que eu já vou estar lendo. Efésios capítulo 2, Efésios 5, 26. Efésios capítulo 5, versículo 26. Diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, quer dizer, sem sujeira, nem pulga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então diz aqui que Jesus, no versículo 25, diz que Jesus se entregou a si mesmo, para santificar a igreja, para purificar através da lavagem. E o que é a lavagem? O arrependimento. Senhor, me perdoa. Senhor,
limpa a minha vida, purifica, tira o pecado da minha mente, da minha boca, do meu olhar, do meu andar, tudo. E me dê essas vestes brancas. Quando João estava ali no Apocalipse, ele viu uma multidão de roupas brancas. E ele perguntou, quem são esses que estão com essas vestiduras brancas? Aí o anjo diz, esses são os que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Quer dizer, foram aqueles que se arrependeram, que pediram perdão, e que suas vestes foram branqueadas, foram limpas. Jesus fala para a igreja hoje, deixa o pecado, deixa aquilo que não agrada a Deus, deixa o pensamento, deixa a incredulidade, deixa a falta de fé, peça perdão, purifique a sua vida, porque eu quero te dar roupas brancas, alvejadas, roupas limpas, para que você esteja diante do Senhor. Volta lá para o Apocalipse de novo. Então, quanto à nudez da igreja, Jesus fala, eu tenho a roupa para te dar, roupa branca. E veja interessante, né, que o ouro representa ali aquela riqueza daquela cidade, né? Era rica, tinha dinheiro de monte, mas todo aquele dinheiro não adiantava nada. Era necessário comprar de Jesus, pedir, sem dinheiro. Não precisa dar dinheiro, não precisa entrar em campanha, em pegar, oferecer dinheiro, não. Jesus diz, vinde a mim, comprai sem dinheiro o que eu tenho para dar. Vinde a mim, então somente venha. Então aquela cidade rica era miserável e pobre. Jesus diz, tem o ouro refinado. Aquela cidade que fazia aquela lã negra, né, que era conhecida, que só eles faziam. Jesus diz, eu tenho roupa branca para dar para vocês. Vestiduras brancas. Uma vida limpa, uma vida na presença do Senhor. E a terceira coisa que Jesus diz que tem lá. Versículo 18 de novo, Apocalipse 3:18. Volta lá para Apocalipse. Jesus diz, eu tenho para te dar, se você quiser, compre de mim, final 18, colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Nós vimos que aquela cidade era famosa pelo colírio, o unguento que fazia. Mas Jesus diz, eu tenho outro colírio. Que colírio é esse? Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 1, novamente. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 17. Efésios 1, 17. Se você não conseguiu abrir, escute. Diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então essa oração de Paulo, nós vimos até isso semana passada, né? Sobre essa oração, Paulo ora e fala que os seus olhos sejam iluminados, que você possa ver a luz. Esse colírio que Jesus oferece aqui é exatamente isso. A igreja estava cega, e ele diz, né? Vocês são cegos também. Miserável, pobre, cego e nu. Vocês estão cegos espiritualmente. A igreja hoje está cega. A igreja não enxerga as coisas espirituais. A igreja hoje, ela não enxerga, não tem a visão de Deus, a visão das coisas espirituais. Por isso que Paulo ora para a igreja aqui e fala que os seus olhos sejam iluminados para que você possa conhecer
ter, para que você possa saber o plano de Deus, para que você possa conhecer a grandeza de Deus, a glória de Deus, você precisa ter os olhos iluminados. A igreja está vendada hoje. A igreja confia em tantas coisas, busca tantas coisas, mas não busca a grandeza de Deus, não busca o poder de Deus, não quer ver a glória de Deus. Como Moisés, quando estava ali, né, no deserto, ele falou: Senhor, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver que o Senhor esteja comigo, que o Senhor está comigo, e eu quero contemplar a tua glória. E Deus colocou ali ele numa fenda, numa montanha de costas, e Deus passou com toda a sua glória. Ele não podia enxergar aquilo porque ele morreria, mas depois que passou toda a glória do Senhor, ele pôde olhar um pouco e viu a grandeza da glória do Senhor. As pessoas hoje não querem ver a glória de Deus, não querem ter experiências com Deus, não querem buscar a Deus, estão mornas, vêm para a igreja, estão sentadas nos bancos, não querem que a glória de Deus se manifeste através da vida delas, não querem levar a glória de Deus para as outras pessoas, não querem, estão cegas. Jesus diz: eu tenho para oferecer para vocês o colírio. Não esse colírio que é vendido aí na cidade de vocês, que é famoso, que todo mundo compra com os problemas dos olhos humanos, mas colírio para abrir os vossos olhos espirituais, para que vocês enxerguem que vocês foram chamados, que vocês foram escolhidos, que Deus amou vocês de tal forma que entregou seu Filho, para que vocês possam viver uma vida na presença dEle, não dependendo das coisas do mundo, não vivendo do jeito do mundo. Como as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão preocupadas, como as pessoas estão ali deixando de ver a Deus, de ver a glória de Deus. Jesus diz: olha, eu estou oferecendo para vocês o colírio. E a nossa oração deve ser: Senhor, abre, Senhor, os meus olhos, porque eu quero ver o Senhor. Porque a cada dia, quando eu levantar, eu não quero ver os problemas, não quero ver as dificuldades, não quero ver que eu tenho conta para pagar, não quero ver que eu estou com uma dor aqui, que eu estou ali, que estou assim, que estou aquilo. Eu quero ver que há um Deus comigo, eu quero ver a glória do Senhor comigo, e que essa glória que vai me fazer ser mais do que vencedor em todas as coisas. Parar de reclamar. Parar de murmurar, parar de ficar só preocupado com as coisas deste mundo e começar a enxergar a glória, e começar a enxergar que você tem um Deus grande e poderoso que está cuidando de você, que está te sustentando, te livrando do mal, e que está cada dia com amor sustentando a tua vida. Comece a enxergar isso. As pessoas estão cegas, estão enxergando só os problemas, as dificuldades, as crises, as contas, as enfermidades, as lutas, e deixam de enxergar aquele que é a solução para todas as coisas. Jesus diz: eu tenho colírio para dar para vocês, para iluminar, para trazer vocês a vida, e vida com abundância. Eu ofereço, eu dou, se você quiser. E Jesus continua dizendo, no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Se nessa noite a palavra está falando com você, se nessa noite você está precisando de uma dessas coisas, ou de todas elas, fé, limpeza da sua vida, roupas brancas, colírio para enxergar, o Senhor está dizendo: eu não estou falando isso para que você fique triste, eu não estou falando isso para que você ache que eu não amo você, não. Jesus está dizendo: eu repreendo e disciplino a quem amo. Ele não quer nos ver nesse estado, como ele não queria ver essa cidade nesse estado, o povo que estava ali, que um dia se converteu, que servia ao Senhor, que ia na igreja, que louvava, que estava com alegria na presença do Senhor, mas que foi esfriando, e que acabou se tornando uma igreja morna, uma igreja fraca, uma igreja ali em que Jesus não tinha prazer nela.
E Jesus diz, eu estou repreendendo. E se nessa noite, se alguma dessas, ou todas, não sei, na sua vida, algum desses soluções, desses remédios, daquilo que Jesus está oferecendo, você está precisando nessa noite, Ele está te repreendendo e está te disciplinando porque Ele ama e porque Ele quer te ver no céu. Porque Ele não quer te vomitar da boca. Porque Ele não quer que você se perca. Jesus está dizendo aqui, eu repreendo e disciplino a quantos anos. Você, pois, zeloso, ouça a palavra e se arrependa. Nós não sabemos, a Bíblia não fala e não há nada se essa igreja, quando ouviu essa carta, ela se arrependeu ou não, se ela mudou, se ela recebeu aquilo que Jesus tinha para oferecer. Mas é para nós hoje também isso, e nós temos essa oportunidade de hoje receber, tomar posse, pegar para nós isso que Jesus está oferecendo. E Jesus, ele continua dizendo, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus falou essa palavra, é porque eu amo, porque eu disciplino, repreendo a quem amo. Se arrependa, porque eu estou batendo na porta. Porque eu quero que você novamente abra o coração e deixe que Jesus entre na sua vida. E que produza fé, que limpe e santifique a sua vida, que abra a sua visão espiritual para que você seja uma pessoa espiritual, não carnal. E Jesus diz, eu estou batendo, se você abrir, eu vou entrar. E ele diz, eu cearei com você e você comigo. Mas é necessário ouvir a voz de Jesus e abrir a porta. Ele não entra, ele não invade, ele não arromba. Ele diz, eu estou à porta. E eu quero mudar a sua vida. Se você nessa noite está ouvindo a voz de Jesus, abra a porta. E esse cear é comunhão. É ter uma vida de comunhão na presença do Senhor, com Jesus em sua vida. Vivendo pela fé. Vivendo uma vida de santidade. Uma vida espiritual. Não olhando para as circunstâncias, mas olhando para Jesus. Eu estou à porta. Jesus diz, para encerrar, ao vencedor. Quem é o vencedor? Aquele que chega até o final. Que mesmo se caiu no meio, como essa cidade tinha caído, ouve a voz de Jesus, se arrepende e volta para Jesus. E permanece em Jesus. Esse será o vencedor. Ao vencedor, que foi fiel até o fim, que estiver na presença do Senhor até o fim, ele diz, dar-lhe-ei, sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus diz, cada um tem lá o seu lugar no céu, junto a Jesus. E ainda a promessa da igreja de reinar com Jesus no milênio. O que vencer vai receber o galardão. Vai reinar com Jesus. Vai estar ali assentado junto ao Senhor e viverá eternamente com Ele. É necessário arrepender. Ser zeloso, quer dizer, viver ali se esforçando para estar na presença do Senhor. Vivendo diante do Senhor. E aí você vai ser vencedor. E no final, o último verso diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo está falando conosco nesta noite. O Espírito Santo, ele quer tratar a igreja. A igreja dos últimos tempos.
E cabe a cada um de nós. Ele bate, Jesus está batendo em cada um. Não é um marido, uma esposa, no filho, não. É em você. É no seu coração. Jesus está à porta e bate. Abra o coração nesta noite. Diga para Jesus: Jesus, eu recebo os presentes que o Senhor tem. Eu recebo aquilo que o Senhor tem para mim. Muda a minha vida. Porque eu quero viver para ti. Quero ser fervoroso, quente. Eis que estou à porta e bato, Jesus diz. Jesus está batendo a porta agora do seu coração.